Bom dia, boa tarde, boa noite. Qualquer horário que você estiver ouvindo esse áudio, esse podcast. Finalmente temos um nome, né, Fefo? É isso mesmo, você que acompanhou a gente no nosso primeiro episódio. A gente era um podcast sem nome, era quase aquelas oficinas sem nome. Ou então, essas coisas. A gente resolveu criar esse nome que é o... Bodega Cast. É isso aí! Depois aí, de várias indicações no Twitter também, conversando com amigos e pesquisas no YouTube, no Spotify, enfim, todas as plataformas de streaming para ver se tinham nomes parecidos de podcast. A gente igual o Bodega Cast, com U, não com O, tá? Bem regional. E, né, o Bodega vai ser assim, reunião com pessoas para trazer assuntos diversos pra gente. E hoje nós temos nossa primeira entrevistada. E, gente, eu tô me sentindo tão importante tendo a nossa primeira convidada já. Uma convidada super importante, não é mesmo, Thaís? Eu acho também, é por isso que a gente convidou. E é ela, avisa que é ela! Carol Ribeiro, Caroline. Carol, que já é fã de uma bodega, agora tá aqui presencialmente no nosso Bodega Cast, né, amiga? Seja bem-vinda. Ela tá tímida, Carol, não é tímida. Obrigada pelas boas-vindas, Thaísa, Fefo. Estou tensa, estou me sentindo super importante. Vocês dizendo que eu sou importante, menina, estou me achando. Estou tensa, sim, porque eu só dei na minha vida uma entrevista na minha vida inteira. Uma pessoa que entrevista todas as celebridades, políticos, as amenidades da política moçaroense, Brasil afora. Pois E é. hoje, sendo nossa entrevista, eu tô me sentindo muito importante. Eu viu, também, Thaísa? até porque Carol tá aí presente em várias mídias. É TV, é internet, é rádio. Carol consegue passear por vários setores aí da comunicação. A pessoa tenta. Mas eu confesso que fazer pergunta é bem mais fácil que responder, viu, gente? Mas deixa eu já abrir aqui. Eu já bem querendo ser apresentadora, né? Já fui atrás do significado de bodega aqui, viu? Pequena venda de secos e molhados, boliche. Pois então tá aí. É lá onde as coisas acontecem. É lá onde as coisas acontecem. Só As abrir vendinhas. um parêntese aqui, porque a gente tem muitos parênteses nesse podcast. Quando eu era criança, minha avó tinha uma bodega. E meu Então, avô também. Então era uma bodega. Não, minha família não tinha bodega. Prateleiras, vendia lá rapadura. Rapadura é o clássico, né? Aquelas mortadelas penduradas assim, no teto. É, meu avô tinha, e era mais uma casa de cereais, vendia arroz, porque antigamente não vendia-se, principalmente no interior, do jeito que é hoje, o quilo, bonitinho, no supermercado, né? Vinha naquelas sacas e a pessoa chegava e pedia o quilo e ele colocava. Era uma casa de cereais. Aí vendia outras coisas também, depois se transformou numa casa de doces, que vendia essas coisinhas, chiclete, tarará, pirulito para festa e tal. Mas aí tinha a boa e velha rapadura, era uma coisa bem nordestina mesmo. Aí tinha um balcão também, tinha aquela balança pra pesar as coisas. Tirava daquele saco maior que tava no chão, colocava nos saquinhos pra pesar pro pessoal que ia comprar lá também. Eu, na minha infância, abolição quatruense, frequentava a bodega de Toim. A gente ia lá comprar as coisas. Seu Toim tinha a sua bodega na rua da minha casa. E a gente ia lá sempre. Eu era doido pelo picolé vermelho, picolé do azul, aquele sempre, né? Ou então uma velha Halles. Tem muita esquina, né, em cidade pequena do interior aqui no sertão, que vendia também aquela boa e velha aguardente, né? É por isso que muita coisa acontecia ali nas bodegas, porque chegava os senhorzinhos tomando as cachaçinhas e tinha uma hora que as coisas começavam a acontecer. Ia Né? falar da vida alheia, ficava por lá mesmo conversando na cadeira de balão. E essa é a essência. Fofoca desse Com podcast. certeza, a essência do podcast é a fofoca. Então pronto, tá armada a bodega. Tá armada. Mas como a gente sempre quer fazer esse percurso, primeiro a gente quer perguntar: quem é Carol Ribeiro? Eita! Carol Ribeiro, pessoalmente ou profissionalmente, né? Porque ainda tem isso. As pessoas que acompanham o trabalho da gente confundem, né, as duas coisas, mas já aviso aqui que realmente são duas pessoas diferentes.
existe uma personagem, obviamente, que a gente assume quando está no ar. Não que seja uma coisa muito fantasiosa, obviamente, que tem um pouco da Carol Pessoa ali, mas a Carol jornalista ela é diferente da Carol Pessoa, até porque a gente, como pessoa conhecida, como pessoa pública, mesmo que só aqui restrita à cidade de Mossoró e algumas cidades da região, a gente tem que assumir determinadas posturas, porque termina que realmente influenciamos e também discursos e tudo, ainda mais tratando de política, né? Mas, vamos lá, Carol, jornalista, acho que todo mundo conhece, sabe quem é, eu sou jornalista política aqui em Mossoró, trabalho na TCM já há um tempo, já há 12 anos eu estou na TCM, 10 anos como jornalista política, mas Carol Pessoa, bem difícil de definir. Inconstante demais. Não sei dizer a minha naturalidade. Saber onde eu nasci, eu sei, mas assim, eu me sinto de tantos lugares, né? Porque nasci em Recife, mas a minha família morava lá. Meu núcleo familiar morava lá por conta do trabalho do meu pai, que tinha sido transferido para lá, trabalhava no Banco do Brasil. Terminou que aos 4 anos eu voltei para a origem da minha família realmente, que é Juazeiro do Norte, lá no Ceará, terra do Padre Cícero, muito conhecida, terra muito boa, inclusive. Terra boa, viu? Porque meu pai faleceu, tem essa, né? E aí a gente voltou para ficar lá onde morava o restante da família. Aí depois, eu acho que quando eu tinha 14 anos, em 1996, já entreguei minha idade, pronto, acabou tudo. Vim para Natal, para o Rio Grande do Norte. Então, eu me sinto um pouquinho... Tenho a origem pernambucana, mas eu me sinto também cearense, também potiguar, muito potiguar. E tenho ainda uma história lá em Aracaju, no Sergipe, que a gente ainda morou alguns meses lá nesse meio tempo aí. Porque eu tive um tio que morou lá, enfim. Mas é assim, difícil de definir de onde eu sou. Sou um pouquinho de cada canto, porque vivi experiências que me fizeram ser quem eu sou hoje em cada um desses lugares, porque morei na adolescência no Ceará, outra parte da adolescência e juventude em Natal, outra parte já dessa minha formação já da juventude para mais adulta aqui em Mossoró. Então, são lugares muito importantes para mim que fizeram ser quem eu sou. Agora, definir... Assim, sou inconstante, sou muito emotiva para algumas coisas e nada emotiva para outras. Sou prática, não gosto de muito arrudeio para as coisas, né? Gosto de resolver logo tudo. Isso é um pouquinho quem eu sou também na profissão, né? Um pouquinho da minha impressão pessoal lá é essa. Gosto de resolver, gosto do curto e do grosso. E ainda bem, porque combinou muito com o jornalismo político, né? Porque o jornalismo político é mais objetivo do que outros tipos de jornalismo. E, inclusive, tenho dificuldade para atuar em outras áreas do jornalismo que pedem um pouquinho mais de prolixidade, que pedem um pouquinho mais de sensibilidade. Já falando sobre isso, como foi que você começou no jornalismo? Você já mirava na política ou você passou pelas outras editorias aí? Não, agora eu quero trabalhar só com política. Como é que você chegou aí? Não, política realmente foi por acaso. No ensino médio, que no meu tempo, gente, ainda era 2º grau, viu? Desculpa. E eu fiquei, e agora o que eu vou fazer? Para fazer o vestibular, que não era Enem ainda, viu? E aí fui fazer aqueles testes, né? Eu acho que é teste admissional que fala. Como é o que fala? Tipo vocacional. Vocacional. Teste vocacional e tudo só dava jornalismo. Tudo dava... Meu Deus, nunca nem pensei em ser jornalista. Foi que fazer um teste vocacional. Aí eu disse, não, eu acho que eu não gostei desse resultado, não, vou fazer outro. Como uma jovem de 17 anos, não sabia realmente para que eu ia prestar o vestibular. Mas entendi, realmente, tinha muita facilidade com escrita, tinha muita facilidade com comunicação, apesar de que eu era muito tímida. Mas eu tinha facilidade de me expressar, né? De comunicar o que eu queria comunicar. E acho que, quando eu falei com as pessoas da minha família, todo mundo achou muito legal, porque achou que ia dar certo, que combinava, e ok. Então tá, fiz o vestibular, né? Quando eu estava na faculdade, a área que eu mais me identificava era a área cultural, né? Fiz ainda alguns cursos de fotografia e tudo. Cheguei a pensar muito na parte de cinema,
que eu gostava muito, mas aí a gente sabe que aqui no Nordeste é muito mais penoso do que lá pelo Sudeste, essa área de cinema, e eu achava muito longe de mim essa perspectiva. E aí peraí, no dia a dia, o que é que eu posso trabalhar, o que é que eu me identifico na faculdade? Aí foi quando a minha questão não foi a editoria em si, mas o meio. Que aí foi quando eu cheguei à conclusão, não, eu gosto de televisão. E quando falou-se em jornalismo, eu pensava na linguagem da televisão. E realmente foi o que eu sempre busquei, porque eu sempre me identifiquei muito por ter um alcance de massa e achava que era simples, que a gente podia explicar coisas de forma simples para as pessoas, podia levar as pessoas a conhecimento às pessoas de maneira simples. Porque, realmente, eu nunca gostei aqueles textões de impresso, aquelas coisas prolixas. Até quando eu estava lendo os livros da escola, eu ficava pensando, por que não simplifica essa frase, meu Deus, para ficar mais fácil de quem está lendo entender, ainda na adolescência. E aí, estagiei na TVU, lá na TV Universitária da UFRN, passei pela agência de comunicação, passei pela rádio também, universitária. Acho muito interessante rádio, mas realmente sempre gostei de televisão. Sendo que tinha um problema. Eu não queria aparecer na frente das câmeras. Eu dizia que eu ia passar o resto da minha vida trabalhando nos bastidores. Eu mesma. Mas você identifica, né, amiga? Parece que, né? Algumas pessoas que começam na comunicação, jornalistas, começam tímidas. Porque eu também era muito tímida, Fefo também era muito tímido. Muito tímido. Hoje eu sou um palhaço. E hoje, quando a gente, né, começou na reportagem, a timidez acabou. É tudo tão natural que a gente se acostuma com o dia a dia e só vai fazendo. Pulando a parte da faculdade, como foi que você chegou a Mossoró? Porque antes de você chegar a Mossoró, você também passou pelo Ceará, né? Cheguei a fazer alguns testes em jornais impressos. Lembro que fui para a Tribuna do Norte. Não me lembro quem era a editora na época, mas no meu primeiro dia do teste, eu ia passar uma semana lá fazendo esse teste. No primeiro dia do teste, ela olhou para mim e disse, seu texto é todo de TV. Foi mesmo que dizer, você não vai passar nesse teste. Mas tá bom. Enfim, quando eu me formei e tive minha filha, Juliane. Então, passei um tempo parada e depois fui distribuir currículo pelo mercado de trabalho. Super difícil o mercado lá em Natal, até hoje. É assim, é fechado, é restrito. O perfil é totalmente diferente da imprensa aqui de Mossoró. O perfil político de lá é totalmente diferente. Questão de requisitos e seleção é bem fechado. Você tem que ter bons contatos, ou então você tem que passar por algumas situações como trabalhador que realmente ali não estava conseguindo me encaixar. Aí resolvi mandar currículos para outros lugares. Mandei lá para o Ceará, lá para Juazeiro, e fui chamada para uma TV local lá. Inclusive, eu nem sei se a TV ainda existe. Eu acho que não cheguei a passar nenhum ano. E quando eu saí dessa TV porque ela realmente pertencia a um grupo político e eu não me sentia à vontade de fazer daquela forma que eles queriam que fosse feito. E mandei currículos para Fortaleza. Eu disse, não, vou tentar Fortaleza, tem muito mais uma opção. Tenho família também em Fortaleza. E aí enviei e entrei na TV Diário. Foi um período de teste que durou 10 meses. Terminou durando 10 meses o contrato. Testezinho assim de 10 meses. Vamos fazer aqui. Vamos testar você por 10 meses. Depois a gente vê o que a gente vai fazer. 10 meses, dá certo? Foi isso. Era para ser 3, né? Foram 10. Foi ótimo, aprendi demais. Realmente é outro funcionamento, viu? Diferente de TVs menores ou em cidades menores. A redação muito grande, muito bem estruturada, com profissionais muito bons. A TV Diário ali anexa a Verdes Mares, é o mesmo grupo, a mesma empresa, então a estrutura é muito parecida. Foram 10 meses ótimos, mas não fui contratada. Teve questões burocráticas lá de liberação de vagas, por isso que eles ficaram prolongando. E voltei, então, não deu certo, voltei para Natal, porque eu tenho família em Fortaleza, mas a minha mãe realmente mora em Natal. E minha filha estava em Natal com minha mãe. Aí eu fui para Natal e foi o que eu fiz. Agora vou ficar desempregada, vou distribuir currículo aqui para todo mundo que eu conhecer.
e distribuí para todo mundo, em outros estados, até lá pelo Sudeste, em vários lugares. E uma amiga da gente aqui, que trabalhava na TCM, entrou em contato comigo e disse que a TV tinha visto meu currículo e queria que eu fizesse uma seleção, viesse participar de uma seleção. Aí eu vim e realmente fui selecionada e vim embora. Tem coragem? Tenho. Meteu os pés. Conheci Mossoró? Não. Não conheci Mossoró. A vaga surgiu, pronto. E aí foi que foi. A vaga surgiu para repórter de política. Na entrevista me perguntaram, você trabalharia com política? Sim. Só peço um tempo para eu conhecer a política de Mossoró. Bem cara de pau, né? O passarinho me contou que você fez o teste em um dia e no outro... E você pode vir amanhã, né? Foi. Não, eu fiz o teste, aí voltei, né? Aí me ligaram, pode vir amanhã? Não, peraí. Tudo bem, que eu sou, assim, né? Bem dada, porque a pessoa ia embora para um estado que nunca tinha vindo, mas eu disse, não, peraí, me dê pelo menos até segunda. Isso era uma quinta. Aí eu arrumei as coisas e vim embora. E nessa segunda, estou aqui. 12 anos passaram. 12 anos se passaram. Inclusive, dia 5 de agosto, fez 12 anos que eu estou em Mossoró. É história, né não, Thaisa? Muita história. Uma coisa que a gente tava conversando um dia desses, enquanto tomava aquele velho cafezinho, é que você passou 2 anos, né, na TV fazendo conteúdos em geral e só depois foi pra política. Pronto, justamente. A vaga era para repórter de política, mas o repórter que estava na época, que era Julierme Torres, ele iria ter que sair para assumir um cargo público cujo concurso, né, ele tinha passado. Aí foi justamente o que casou. Eu disse, não, enquanto ele organiza essa parte burocrática dele, você vai ficando com geral e vai se inteirando da política local, vai dar tudo certo. Eu disse, ótimo. Por mim, dá certo. Mas o que aconteceu? Ele conseguiu encaixar os horários das duas funções. Então, ele continuou como jornalista na TV. E aí eu fui ficando também como repórter do jornal, né? Fazendo matérias gerais. É o que Thaisa faz todo dia ali. O que tiver, a pessoa vai para a rua para fazer. E aí aconteceu que fiz algumas coberturas da Câmara Municipal e quando surgiu realmente a vaga, que foi, infelizmente, por conta da morte de Nilo Santos, que era um companheiro da gente lá, o idealizador do cenário político, o idealizador do Conversa de Alpendre, um jornalista muito bom aqui de Mossoró, extremamente respeitado, era o âncora do programa, e ele faleceu por problemas de saúde e tudo. E aí Julierme ia passar a assumir a bancada e eu ia ficar fazendo reportagem. Aí sim eu fui para a função realmente para a qual eu tinha sido contratada 2 anos depois de estar aqui. Eu lembro que eu fiz uma matéria lá na Câmara Municipal, ainda para o jornal, que foi uma polêmica enorme que teve lá, que eu lembro que eu saí correndo atrás do então presidente, que era Cláudio Honor dos Santos, o presidente da Câmara, para tentar pegar o depoimento dele. O olho que enxerga Mossoró, né, Fefo? Exatamente. Eu amo esse slogan, gente. Eu acho que é um dos melhores slogans de campanha. Porque é realmente o olho que enxerga Mossoró. É muito, muito bom, muito bom. Pois é. Então, eu lembro que eu saí correndo atrás dele e fiz essa matéria com a câmera em movimento, não sei o que. Eu lembro que Juliana disse, não, realmente Carol vai assumir, ela tem condições. Foi tipo uma indicação. Eu tinha vindo para isso, mas a TV ainda tinha aberto outras possibilidades, né, de chamar, na verdade, outro repórter. Aí, com o tempo, a apresentadora que estava na bancada com o Julierme saiu. Aí, sim, eu fiquei sendo repórter e foi quando eu fui para a bancada do cenário político. Só depois que eu assumi como âncora. Porque foi na época bem quando Julierme saiu, né? E você precisou assumir. E aí? O programa está nas minhas mãos. O que eu vou fazer agora, Deus? Não, pera. No contexto histórico, isso era 2011? 2011, é. Então já estava nas vésperas de uma efervescência moçoroense de política, né? Não, pera, vamos lá. Eu, quando assumi a bancada, foi em 2011. Abril de 2011, mas como apoio a Julierme, né? Olha, veja bem, deixa eu explicar. Eu fiquei tão nervosa quando eu fui sentar na bancada pela primeira vez que o dia da minha estreia teve que ser adiado em 1 semana. Porque eu fiquei sem voz.
eu ia estrear na segunda, ao lado de Julierme. Não era nem como uma âncora, não. Ao lado de Julierme. E no sábado eu fiquei sem voz. Completamente afônica. Não falava, não conseguia nem falar no telefone, nada. E aí, né, tive que avisar para a TV que não tinha como estrear. Gente, que coisa. E aí? Aí, não, então vamos esperar. Vamos esperar você melhorar. E realmente foi uma semana. Eu estreiei só na segunda-feira seguinte, que eu acho que foi... Eu acho que perto do dia 15 de abril. Depois, só no ano seguinte, depois daquela famigerada campanha de 2012, Nossa. Eu estou olhando para a Fefo aqui, porque ele vivenciou aqui com a gente. Exatamente. Gente, 2012. A campanha de 2012. Foi uma campanha que quem é de Mossoró sabe que foi a campanha. Então já foi aquela efervescência de cobrir tudo isso. Foi uma loucura, né? Foi um aprendizado para mim. Realmente foi assim, agora você vai aprender. Se você não aprender agora, minha filha, você não aprende nunca mais. Porque cobrir uma campanha já é bem forte, né? Bem intenso. E a campanha de 2012 em Mossoró foi a mais. Pelo amor de Deus. Eu não lembro, eu não sei, acho que eu estava no último ano do ensino médio, 2012. Foi aquela campanha Cláudia Regina versus Larissa Rosado. Então, o negócio foi bem... Foi laranja com verde truano nessa cidade. Era helicóptero, né? Era justiça eleitoral, Kombi. Era Kombi, era tudo. Era tudo. Foi incrível. Foi tão incrível que eu tive uma gastrite nervosa depois, tive que tirar licença, viu? Depois da campanha, passei 15 dias de licença. Olha aí, viu? Fui fazer endoscopia. Trabalho, fui fazer endoscopia. O médico disse que eu tive o início de uma úlcera. Meu Deus do céu. Pra você ver o nervosismo da pessoa. Muito tenso, Thaisa. Fazer uma campanha eleitoral ali no jornalismo político é muito tenso, porque a gente está lidando com política normal, a gente já lida com paixões. Né? No momento que a gente está hoje, diariamente, a gente percebe isso. Mas numa campanha eleitoral, você pode, né, nem quadruplicar, você pode aumentar aí 10 vezes essa paixão, e tudo que vem com muita paixão é muito intenso, é muita briga, é muito amor, é muito ódio, entendeu? Então, realmente, as decisões... e isso não se restringe só às ruas, né? Amplia ali para o âmbito jurídico também, judicial. A gente sofre também muitos ataques, redes sociais, que antes as redes sociais não eram tão enquadradas numa campanha política como hoje, mas era um iniciozinho de campanhas eleitorais, né, pelas redes sociais, que realmente foi para aquela época que iniciou, né, lá nos Estados Unidos, com Obama e tudo, e o Brasil ainda estava aprendendo. Isso. Afinal, o Brasil hoje ainda está aprendendo, né? Mas é muito tenso, realmente. E aí, depois desta campanha, quando eu estava me recuperando de tudo... Da possível úlcera. E vale salientar que nessa época as redes sociais eram muito mais fracas, né? Aquela época estava começando no Facebook. Começando no Facebook. Não tinha WhatsApp, nem todo mundo. Se eu não me engano, o WhatsApp MSN, até existe. Aquela época. MSN. Eu só fui começar a usar o WhatsApp ali pela metade de 2013. Eu também. Metade de 2013, mais ou menos. Eu comecei a usar o Instagram em 2012, mas era uma coisa muito vaga, porque era apenas publicações de foto, né? Aquela coisa de bota um filtro, um conceito, bota um prato de comida, aquela coisa assim, né? Aquela rede social de foto bonita. Era rede social de foto de comida. De comida. Era mesmo, meu Deus. E eu nem gostava. Foi um tempo a rede social que eu mais gostava, tá deixando de ser. Ponto. Até porque, né, Carol, você tem um blog, você tá postando constantemente ali no Instagram, nas redes sociais, e parece que jornalista não pode ter opinião, porque se você dá uma opinião ali que tem uma vertente ali parcial, porque a gente sabe que a gente é jornalista, essa imparcialidade é um pouco abstrata, né? É uma utopia. Sim. Daí você não pode falar sobre isso, que o pessoal já ataca você. Você está defendendo o partido A, você está defendendo o partido B, como se um jornalista não pudesse ter opinião. É tenso isso, viu? Eu não costumo me trocar, sabe? Eu digo me trocar assim no sentido nem de, às vezes, me dedicar a estar respondendo certas coisas, porque não vale a pena.
Algumas vezes até que existe uma abertura, quando eu vejo que a pessoa fala de uma forma mais polida, que você vê que argumenta, até que dá para mandar uma mensagem ali, responder. Mas tem coisa que não vale nem a pena, sabe? Porque é uma exposição desnecessária. Mas mesmo assim, eu tenho o perfil pessoal, meu perfil pessoal, e eu coloco minhas opiniões lá. Não todas como eu queria, mas eu ainda boto um pouquinho ali. Até porque, querendo ou não, o nosso nome é atrelado a uma empresa, né? Então, a gente tem que se segurar um pouquinho no que fala, porque é uma coisa que nosso chefe fala bastante, né? A Carol da TCM. Mesmo quando você está fora da redação, você ainda assim é Carol da TCM. Sim, isso acontece muito quando a gente está na rua, em algum local, as pessoas ou dizem, menina da TV, ou então, eu conheço essa voz da rádio. Então, as pessoas, em primeiro lugar, atrelam realmente a empresa. Algumas poucas vezes acontece realmente do blog, de lembrar, eu leio seu blog, eu gosto dos textos e tal, gosto de ver, de ver a sua impressão das coisas, porque é diferente dos outros blogs que tem aqui. Mas, geralmente, em primeiro lugar, a lembrança realmente é pela empresa. Então, tive que passar por um processo de aprender como era isso, mas tudo realmente que a gente faz ou que a gente diz, eu sempre antes tenho que passar pela peneirinha de nome TCM, porque as pessoas realmente atrelam e aí existe isso. Não vejo, neste caso, como censura, não, porque é mais uma postura. A empresa tem uma linha editorial e é mais uma postura que a empresa espera dos funcionários, e isso é conversado com a gente no momento da contratação, pelo menos comigo, que foi caso de político e tal. E quando eu fui assumir, né, o programa político e tal. Então, não, opinião tenho, exprimo minhas opiniões em várias situações, em redes sociais, mas tudo que eu vou fazer, tudo que eu vou falar, eu gosto de pensar, peraí, isso aqui condiz ou não condiz? Precisa? A questão é necessário ou não, entendeu? E se eu acho necessário falar sobre isso, de que maneira eu posso falar de forma que eu não ofenda ninguém, de forma que eu não seja antiética? Então, o pensamento é mais ou menos esse. Aquela coisa, né? É de bom tom? Não é de bom tom. Quer apostar? Posta. É de bom tom? Não é de bom tom. Exatamente, desse jeito. Carol, todas as semanas está na Câmara Municipal de Mossoró. Estava numa pausa por causa da pandemia, mas as atividades já voltaram presencialmente, mas as sessões continuaram tendo de forma remota, online. Era. Carol, recentemente eu fui fazer uma matéria na Câmara de Mossoró, na Câmara Municipal de Mossoró, porque assim, as sessões que eu tinha ido eram para pautas específicas. Ok, a gente chegava lá, o assunto era esse. Mas alguns dias eu fui lá para o retorno, né, do recesso parlamentar. Para ver o que estava acontecendo. Para ver o que estava acontecendo, justamente. E a sessão começou às 9 horas. Os vereadores estavam de pé, conversando. E tinha alguém naquele palanquezinho que Carol me ensinou o nome, já que eu não tenho tanta experiência na área política, eu faço mais factuais. Carol é mais da vertente política, como ela já disse, que ali é o pequeno expediente. A tribuna no momento do pequeno expediente. Justamente, a tribuna no momento do pequeno expediente. E enquanto uma das vereadoras falava, o restante dos vereadores estava ali, mostrando o celular, conversando, rindo de boas. E eu fiquei assim, essa sessão começou mesmo? E por que ela tá falando desse palanquezinho e todo mundo tá ignorando ela? Eu fiquei chateada. Gente, foi ótimo. Ela chegou na redação super chateada e questionando, e todo mundo já veio me contar isso. Eu comecei a rir, porque é assim que funciona, viu, Thaisa? Em todas as casas legislativas é assim que funciona. Vão acontecendo muitas coisas e, às vezes, aquela parte da fala, pequeno expediente, grande expediente, é uma questão formal. São temas extremamente relevantes que eles levam para lá, mas às vezes, os colegas não estão muito interessados, não. Eles estão ali se articulando. Eu sei que deve ter visto grupinhos ali se articulando, o grupinho olhando o celular, um mostrando o celular para o outro, porque ali já é uma articulação para alguma votação que fosse ter. E aí vai desse jeito, não é como escola não, que fica todo mundo prestando atenção. A gente fala que jornalista é fofoqueiro, então como ter maestria nessa hora? Chega assim pro vereador, e aí? Meu filho. Tá falando sobre o quê?
Qual o babado? Qual a fofoca? É isso mesmo. É desse jeito que se cobra. Eu adoro o legislativo. A cobertura do legislativo. Eu adoro. Quando eu estou assistindo qualquer que seja, sessão da Câmara, sessão na Assembleia Legislativa, a CPI, meu Deus do céu. Eu dou gargalhada. Tem gente que pergunta, o que é isso? Eu disse, não, melhor do que Netflix. Estou aqui assistindo as sessões. Carol, e falando sobre o plenário, às vezes a pauta você tem que pescar, né? Vai ali, escuta. Às vezes a pauta que está sendo discutida lá no plenário não é tão interessante quanto o que está acontecendo lá no campo, né? Então, como é que você faz para pescar essa pauta? Porque jornalismo político é um jornalismo diferente do jornalismo geral, porque ele é de bastidor, né? O que está sendo mostrado ali, existe uma série de interesses. Então, o que diferencia o jornalismo político dos outros é como as coisas acontecem. E, para isso, a gente precisa saber de bastidor, porque tudo que é colocado ali à vista das pessoas, para as pessoas ouvirem nos discursos, passou por um longo processo de bastidor, de articulação. Seja em política administrativa, política partidária, política eleitoral. Então, é isso que a gente tem que catar, bastidor. Por isso que jornalista político tem que ter muita fonte, tem que ter muito contato e tem que ter essa maestria, né? Como o Fefo disse, de chegar ali e eu não vou me sentar quando eu chego na Câmara, na galeria ou então na parte da imprensa. Eu fico circulando, olhando. Quando eu vejo um vereador saindo, eu vou atrás, pergunto o que é que tem de polêmica. Aí outro que está num grupinho ali, eu já chamo, pergunto se tem alguma novidade, se tem um requerimento de urgência, porque a gente olha a pauta antes de ir, a pauta do dia da Câmara, que é disponibilizada no site, mas, além daquelas pautas que já estão marcadas para a ordem do dia, pode ter alguma surpresa aí que eles apresentam na hora da votação. Algum requerimento de urgência de algum projeto. Quando é assim, geralmente é polêmica. A gente já pergunta se tem algum e vai cavando. Carol, nessa área de jornalismo político, a mulher... Você que faz jornalismo político feminino. A mulher ela tem que se impor mais para ter mais credibilidade, vamos dizer assim, entre aspas, entre ali os vereadores que estão ali na sessão. Você tem que mostrar mais essa credibilidade em relação aos jornalistas homens, porque você sabe, né? Você, enquanto mulher, a gente sabe que em vários assuntos a gente é desmerecida por ser apenas mulher. E ainda sente muita dificuldade, viu? A gente pode ter 10, 15, 20 anos de profissão, mas se chegar um homem para exercer a sua mesma função, com 2 anos ele já consegue uma credibilidade muito maior do que a que você alcançou. Porque a mulher tem que trabalhar muitas vezes mais para conseguir o reconhecimento das pessoas, porque é muito fazendo marcado. Até um trabalho melhor do que o homem. Muitas vezes. Modéstia à parte. Eu não falo de mim, estou falando de todas as mulheres, viu, gente? Mas é difícil, é muito difícil e às vezes desanima, viu? Porque é muito perceptível essa diferenciação, muito, principalmente se tratando do assunto política. Ainda é muito estrutural, é muito cultural, essa questão de que a mulher não deveria estar ali, de que é um espaço que a mulher não deveria ocupar. Não só como política, mas também para falar do assunto. Agora, essa questão do respeito ali na Câmara, pelos políticos, pelos vereadores, a dificuldade é muito maior como comentarista, entendeu? Do que como repórter. A impressão que eu tenho é que eles veem assim, qualquer pessoa faz aquela reportagem, narra o que está acontecendo. Agora, a questão do comentário... Realmente é bem difícil conseguir o respeito, porque sempre vai ter alguém questionando ou tentando explicar à mulher como ela deve dizer o que ela quer dizer. Certo? Principalmente se tratando do político em si. A população não. A população, quando é o público, a massa mesmo, né? O telespectador comum, vou chamar assim, ele costuma buscar, inclusive, e entender e respeita. Mas quando é aquele público que tem um pouco mais de conhecimento, que é um público estudado, aí ele também questiona muito.
Muito mesmo, e põe em xeque realmente o que você está dizendo e o que você está explicando e procura. Às vezes eu tenho a sensação de que as pessoas procuram erro no que a gente está fazendo. E por ser mulher, eu não tenho dúvida. A gente vê, né, a cada 4 anos, a sua maestria, para quem conhece Carol Ribeiro, o seu conhecimento em cobertura de Tô eleições. chique, viu? Você disse que, né, quase tem uma úlcera aí na cobertura de 2012. Mas Quase hoje, que eu morro. por exemplo, na cobertura das eleições do ano passado, a Prefeitura de Mossoró, vereadores, enfim, você fazia assim tudo na maior tranquilidade. E olha que foi bem acirrada também, uma campanha bastante acirrada. Porém, você ali, ó, plena, tranquila, digitando, tomando seu cafezinho, tomando seu whey. Plena por dentro, por fora. Por fora, por dentro nem tanto. Menina, eu me diverti tanto nas eleições passadas, porque para mim foi mais divertida do que tensa. Foi bem atípica, né? Porque a eleição começou no começo. Geralmente a eleição começa no meio da campanha, ou então no final tem aquela grande virada, aquela coisa. Mas a eleição do ano passado começou no começo, né? E por acaso foi no debate da TCM. Foi interessante porque a gente, quando foi discutir a data do debate, eu queria que fosse o último debate de todos os ciclos de debate de todos os rádios e TVs aqui de Mossoró. Só que por uma organização da nossa agenda com outros projetos que a gente tinha, porque a gente tem um monte de projeto durante as eleições, por adequação na agenda, teve que ser no início da campanha. E eu fiquei, vai ser bem frio, não vai ser como aqueles debates que acontecem na semana antes do domingo da eleição. No fim, foi totalmente diferente do que a gente imaginava, né? Foi o debate mais quente que aconteceu e que realmente a virada foi no começo. A virada definiu aí o resto da campanha. O debate entre os candidatos foi o que polarizou a disputa entre Alisson e Rosalba. E foi muito legal isso. Então, eu achei essa última campanha bem tranquila. E tem uma diferença também entre a campanha de 2012 e essa campanha, porque em 2012 a TV ainda estava se adequando a coberturas eleitorais. Sempre foi um projeto enorme na TV, com muita coisa, mas é um período extremamente delicado juridicamente também. Então, é muita coisa para organizar, em se tratando de produção, e muita coisa para você cuidar, em se tratando da sua fala, do seu discurso, dos programas, da imagem, de quem aparece, de quem não aparece, porque a Justiça Eleitoral limita muito, principalmente as rádios, né, que são concessões públicas. Então, no início, a gente não tinha muito trato, então a gente foi muito mais tenso. Então, agora a gente já tem todo um projeto, já sabe as funções de cada um, já sabe... Porque a primeira campanha eleitoral que a TCM fez foi em 2010. A de 2012 era a segunda, ainda mais foi no meio daquela loucura, né? Loucura, né? E hoje aqui a gente já tem aí 21 anos depois. Não, daí 11 anos. Por favor, sou de humanas, viu, gente? Desculpa. 11 anos depois, a gente já passou aí por eleições. Então, tá mais tranquilo. Inclusive o dia, né? Que o dia é uma frente de trabalho enorme. Thaísa já está se acostumando também. Participei da cobertura de 2018, a presidência. Foi a minha primeira campanha, foi bem tensa, arrancando os cabelos e tudo mais, porque eu também fui apresentar durante 2 horas no estúdio, ao vivo. Eu fiquei tensa. Mas nessa campanha do ano passado, a prefeitura já foi mais tranquilo, mais dinâmico também. Pois é. Porque a gente vai se organizando e se adaptando ao que acontece. É exatamente isso, né? Você já sabia de antemão que já ia estar no estúdio, que ia para a rua em tal horário, porque a gente já vem se organizando com mais antecedência, já sabe como é. Então, tem sido mais tranquila, apesar da tensão da política. Sim. Então, muitas memórias que me ligam à TCM. Inclusive, espectador de Carol... Desde o meu ensino médio, já acompanhava o cenário político desde o meu ensino médio. É um bebê. Assistia lá antes de... Tô me sentindo velha. Por favor. Era espectador, assisto a TCM desde pequeno e sempre acompanhei o dia da eleição. Inclusive, a de 2012 eu era um telespectador assíduo. Em 2016 eu já estava trabalhando na TV, já estava trabalhando nesse mundo e tudo mais, de saber como é uma cobertura política, de acompanhar. Editei um tempo o cenário político, eu morro de saudade, porque é muito bom. A gente se divertia com as matérias da Câmara Municipal, né? Sim, eu tá amo. vendo? É divertido, pra quem gosta gente. de memes...
É muito bom, gente. É muito bom. Continuo chocada, viu? Com aquela minha última experiência. Quando você vê precisa assim... ir lá num dia de protesto. Gente, vocês não sabem o que, é que vocês estão perdendo acompanhando a Câmara Municipal de Mossoró. Vocês não sabem o que vocês estão perdendo. É muito bom, é muito interessante tudo isso. E aí, com o passar dos anos, né, a gente foi amadurecendo esse formato lá na TV, né, de cobertura. E, gente, dia de domingo de eleição, Mossoró para assistir a TCM. A audiência vai lá pra cima. O que eu acho mais interessante é que as pessoas botam telões nas praças, nos bairros, né? Eu acho isso muito legal. É muito bom, muito bom. Inclusive, nessa campanha, enquanto teve aquele problema lá com o TSE, né, que não passaram os números no final. Que o resultado demorou a sair e eu fiquei com muita fome. O bom foi que chegaram mimos, né? Açaí. Chegou. Foi totalmente fora do protocolo, né? Essa cobertura final ali do resultado final, porque aí sim fugiu do previsto, né? A gente tinha o pensamento de ficar no ar até 8 horas da noite, mais ou menos ficamos até 10, 11, não foi? Foram quase até 10. Mais ou menos isso, né? E tem que lembrar que começa muito cedo. É muito 7 cedo. da manhã. Na hora que começa a votação 8, a gente já vai, esse ano foi 7, porque antecipou 1 hora por conta da pandemia. A pandemia, os idosos né? tinham que votar antes. Votar antes, realmente, foi isso. E aí, se imaginem aí, 4 horas sentados em um lugar sem poder se levantar. E tendo que arranjar o que falar, porque não tinha mais resultado saindo. E a gente já tinha feito todas as análises possíveis durante o dia inteiro, porque a cobertura, para quem nunca acompanhou, dura o dia inteiro. E a gente não tinha mais o que falar. Então, a gente fugiu totalmente do protocolo. Eu me encostei na cadeira, já disse que estava com fome. Vanuf disse que queria dormir. E chegou um momento até que Dona Zilene mandou recado. Vanuf disse que Dona Zilene estava dormindo e acordava para dar uma olhadinha na programação, porque estava todo mundo cansado. O bom é que tinha a interação também das redes sociais para ajudar. Ficaram com pena da gente, minha gente. Mandaram hambúrguer, mandaram açaí pra gente. Mimos, muito mimados esses apresentadores. Foi e uma não delícia. era só vocês, né? Tinha toda a equipe também por trás. Pedrosa também estava lá participando. Todo mundo eu tava lá, viu? Eu tava nesse evento. Todo mundo sentado, deitado no chão no estúdio ali, por trás das câmeras, porque tava todo mundo morto de cansado. Eu acordo 5h30 e só vou dormir depois de 11 da noite, nesse dia da eleição, trabalhando o tempo inteiro. A gente sai só para votar. Almoça lá dentro, trabalhando mesmo. Então, foi cansativo. Tanta correria, inclusive, que eu achei que eu nem ia conseguir votar ano passado. Mas entre ali uma matéria e outra, entre uma entrevista e outra, eu consegui votar. Que aí também foi um imprevisto, corrido. porque eu lembro que eu tava produzindo Thaísa. Meu Deus, que dia. E aí, alguns fãs, vamos dizer assim, os fãs da Rosa. Os fandoms, né? O fandom da Rosa foi lá na escola onde o Alisson Bezerra, que acabava eu lembro por ganhar. A intenção era só cobrir o voto de Alisson Bezerra. Foi ótima a sua reportagem. E aí, do nada, gente, vai ter uma briga aqui. E a gente tava sem o link, sem um aparelho que se chama Teradek, que porque a gente faz não o ia vivo fazer lá. o ao vivo. A gente não ia Era uma fazer o ao gravação. vivo. Mas terminou fazendo, né? Foi 2 entradas ainda com juiz, com o povo brigando. Porrada. Porque assim, tava determinado para Alisson Bezerra chegar a essa escola de um horário. O Alisson só foi chegar 2 horas depois, quando chegou o policial, quando chegou o exército, quando chegou o juiz. Daí foi, antes de Alisson chegar, a gente fez uma entrada para dizer o que estava acontecendo com essa briga dos fandoms do lado de Rosalba. Eu mandei uma mensagem no grupo. Gente, vai ter porrada aqui, eu preciso desse link. Meu Deus. A gente tem que fazer isso aqui ao vivo. Daí eu fiquei presa lá há muito tempo, por isso que eu achei que eu não ia conseguir votar nesse dia. Ia ter que justificar o voto. E se eu não me engano, você votou faltando 5 minutos para acabar a eleição. Foi faltando muito pouco tempo, eu ainda consegui votar nesse dia. Sim, Mas já votou no finalzinho. foi no finalzinho de tudo. Mas foi tenso, viu? Foi bastante tenso. Assim que Alisson chegou, eu já digo... Vamos aqui, Adson, vamos dar aqui com nós pra falar aqui sobre a votação e tal. E aí eu lembro que tinha uma pessoa lá, não lembro o que é que essa pessoa era lá, que ele dizia que
Ah, ninguém vai poder entrar não, teve problema, ninguém vai poder O entrar. negócio de ser jornalista que é preciso ser desenrolado nessas horas. Tem que sim. desenrolar, minha filha. Eu só sei que, ó, abri minha manguinha. Como assim? A gente tá fazendo a cobertura o dia todinho. A gente já fez de todos os candidatos. A gente não vai fazer de Alisson. Não podemos, a gente tem que cobrir de todo mundo. Aí ele. Mas vocês cobriram de todo mundo? Só que eu não sabia que a gente já tinha feito o voto de todo mundo. Só faltava o dele. Eu direi. Só falta o de Alisson. Eu não sabia, só fiz jogar. Só falta o dele. Eu preciso do voto dele. Porque não tem. Só falta o dele. É isso, você não vai deixar? Aí tá bom, tá liberado. Aí deixou a gente entrar e aí os repórteres foi tudo atrás, correndo. E a gente conseguiu fazer o voto Mas dele. só consegue assim, né? Tem que ser desenrolado, como Thaisa disse. Eu me lembro que em alguns momentos eu cheguei a dizer, Thaisa, em algumas coberturas, Thaisa, meta o microfone. Principalmente quando é com Porque político. o assessor fica ali tentando, vamos falar só depois. Só que o nosso tempo é muito corrido. E às vezes o assessor daquele político não entende que a gente precisa entrar em determinado horário, fechar a matéria em determinado horário, e a gente não pode esperar para que o político acabe o que ele vai fazer, acabe o evento que ele vai fazer, porque a gente precisa fechar uma matéria para que essa matéria vá ao ar na programação certa. E muitas vezes o assessor, dependendo do assunto, aí é que ele faz isso mesmo, porque ele não quer que o assessorado fale sobre determinado assunto. Assim, Então, a gente tem que driblar, às vezes o assessor dá um perdido nele, né? e mesmo que a gente bote o microfone e receba o silêncio já é uma resposta, né? Em muitos casos. Eu só sei que eu provei todos os dindins que estavam vendendo lá na frente. Esperando a briga. Porque não tinha fim de ninguém votar. Mas me lembre aí, teve briga afinal ou não teve? Uma quase Teve briga. o embate, Teve um sim. embate lá, né? Porque Thaisa? os eleitores de Alisson estavam lá e depois foram chegando os eleitores de Rosalba e as pessoas começaram a discutir. Meu Deus do céu, o que é isso? Essa aglomeração. Pandemia truando nessa época e a gente tudo desesperado, a gente da empresa que não parou nem um dia de trabalhar. A recomendação era, evitem aglomerações. Aí a gente vai pra onde? Pra aglomeração. Um canto que tem um impacto. Mas a campanha teve muita aglomeração. Teve bastante Teve aglomeração. muita. Desnecessária. Inclusive, é uma das responsáveis por ter começado a segunda, A segunda onda, né? sim. Foi sim. Porque a intenção era que que acontecessem as carreatas, mas todo mundo ficasse seu carro, ninguém saísse, só nos carros mesmo. Mas quando a gente ia fazer essas coberturas no final de semana, eram muitas pessoas. Muitas pessoas que não era nem mais carreata, era passeata já. Tanta pessoa assim a pé. Acompanhando os carros. Exatamente, foi assim, realmente, nessa campanha. Essa questão das duas, né, das militâncias, não pode se encontrar, realmente, as militâncias não podem se encontrar, não. Tanto é que na organização das programações, principalmente as do final de semana, os movimentos da campanha, as coligações têm que enviar antes para o TRE quais são os pontos que eles vão fazer movimento, comício, carreata, para o TRE organizar justamente para evitar que se encontrem, para evitar esse confronto, né? E quando a gente faz os debates na gente também lá, a gente tem que falar com a gerência de trânsito para fechar a rua e deixar uma parte da militância do candidato A de um lado, do candidato B do outro lado, para evitar esse confronto direto. E nós no meio, que é bom demais. Minha gente, eu só não levei pedrada. E nessa hora a gente tem que se manter pleno, o negócio é não se agoniar. E eu só fico assim, observando. Mas, meu Deus. Não, a briga é deles. A briga é deles. A gente tá ali só para fazer um trabalho, Por dentro né? daquela gatada. Só que não pode. É sobre isso. Dá vontade de... Thaisa não pode levar uma multa no condomínio, não. Vou evitar gritar. O barulho. Deixa de esculhambar a história. Tá querendo acabar o podcast na estreia. Mas é muito bom essa efervescência e tudo mais. Eu lembro que em 2016, quando foi meu primeiro debate lá na TCM, tinha um telão lá fora, não tinha pandemia, né? Claro. Tinha um telão lá fora e ficava um lado de um candidato A de um lado, candidato B do outro. Era rodo, era vassoura. Voando. Eu tive que desviar de muita coisa. Tem que chamar a guarda, tem que chamar a polícia para ficar ali para qualquer eventualidade. É muito engraçado. E é tão... a credibilidade que passa, que os jornalistas políticos daqui de Mossoró, tratando do trabalho precioso de vocês, que o pessoal, enquanto vocês estavam lá no estúdio,
eu parti para nossa presidente Dutra, dona de vários atos e tudo mais, e o pessoal só acreditou no resultado quando a TCM disse que o prefeito que tinha sido eleito era o Alisson. E tem vários vídeos desse momento, vocês comentando e tudo mais. Como é para você ser uma pessoa, uma profissional que passa essa responsabilidade para as pessoas de ser a voz, a porta-voz dessas notícias? Pois é, a partir daí é aquela história da peneirinha, né? Porque realmente as pessoas escutam, as pessoas querem saber e levam em consideração. Nesse momento é muito legal, é interessante e é uma responsabilidade também. A gente tem que ter muito cuidado ali, falando especificamente desse momento, do resultado final. O resultado tinha vazado lá em Natal, né, pela imprensa natalense que estava lá no TRE, mas ainda não tinha sido divulgado oficialmente. Então, é legal isso das pessoas quererem esperar a gente, porque não sabe se o que está rolando ali nas redes sociais é boato ou não. Dá para a gente esse voto de confiança, é importante, dá para a gente justamente a noção dessa responsabilidade que a gente tem que pensar em tudo que está dizendo e conferir e checar. A gente vive num mundo hoje de notícias falsas, né? E a gente não só orienta, tem o dever de orientar as pessoas em relação a isso, mas também não pode se deixar levar por elas, né? Então, a responsabilidade hoje é dobrada ainda, porque a gente fica sabendo de uma coisa, tem que checar 2 vezes mais para ver se acontece, é verdade. Inclusive, eu fiquei sabendo que nesse dia o próprio prefeito, ele estava, eu não lembro nem qual era o local, mas a gente já tinha equipe lá, era até Larissa que estava para cobrir. Era no comitê dele. No comitê, né? E ele ficou, tinha muita gente do lado de fora e ele ficou lá dentro e disse: eu só vou sair quando for divulgado oficialmente. E aí foi quando ouviram na TCM e avisaram para ele. Aí foi quando ele saiu para falar com a militância dele. A gente fez essas imagens. Eu lembro que tinha até um telão bem grande. Isso foi divulgado em muitas redes sociais. A hora, não sei se foi você ou foi Moisés que divulgou o resultado, ou se foi Vonúvio. Foi Vonúvio. Só os vídeos lá de Vonúvio falando que Alisson Bezerra tinha ganhado a campanha. Pois é, foi muito legal. A gente costuma colocar a equipe no local em que estão os 2 prováveis vencedores, né? Os candidatos que polarizam. A gente sempre coloca a equipe nos 2 lugares para pegar justamente esse momento do resultado final, como é que cada comitê recebeu a notícia. E na de Alisson foi dessa forma, ele só saiu realmente depois de 10 horas, 10 e pouco, perto de 11, quando saiu o resultado oficial ali. Então, foi emoção. E uma curiosidade é que antes que eu partisse rumo a presidente Dutra, a gente que trabalha com grafismo de televisão, que trabalha com... A gente já tinha deixado as cartelas prontas dos candidatos eleitos. Rosalba eleita, Alisson eleito. Já tinha os grafismos lá prontos. A gente só tava para liberar, tipo, qual que vai ser? E aí, quando eu cheguei na presidente Dutra, que aí o pessoal... Cadê? Não saiu o resultado ainda? Não saiu o resultado ainda? E, enfim, né, pandemia, o povo vinha em cima de mim porque via o carro da TCM, né, passando e tudo mais. Cadê? E batiam no vidro. Gente, pelo amor de Deus, já saiu o resultado. E eu... Não, ainda não saiu ainda não. Eu tô aqui esperando também. E aí, quando teve esse anúncio, o pessoal printou o Alisson Bezerra eleito, né, prefeito eleito. E aí o pessoal me mostrava, olha, o Alisson ganhou. E aí começou. E eu, meu Deus do céu, a dimensão. As pessoas vendo o seu trabalho de você ali, preparar uma coisa e você se deparar com ela no meio da rua e o pessoal... e aí começou a festa, né? Sabe uma coisa engraçada que sempre acontece em toda eleição? Sempre no momento do resultado tem alguém olhando nossa cara ali no estúdio para dizer... Ela ficou feliz com esse resultado. Então, não, Carol não gostou não do resultado. Porque as pessoas passam a campanha inteira tentando adivinhar em quem é que a gente vai votar, né? Tem gente que divulga por mim. Eu não... Se alguém me perguntar, eu respondo. Mas eu não vou divulgar em rede social, enfim. Mas aí, nessa campanha, disseram assim... Carol ficou feliz, viu, com o resultado. Carol que tava torcendo por asa. Na verdade, eu fiquei muito feliz. Mas porque eu sabia que eu ia poder tomar um banho e comer. Eu tava sem perspectiva. Só lembro Alisson Bezerra levou a campanha beijo. Agora vamos pra cá. Foi só isso. Foi. Anunciou tchau, Tchau, gente. Foi exatamente.
Muito boa essa colocação, porque eu voltando aqui nas memórias, eu lembro que na semana seguinte eu fui fazer um teste de Covid. E aí, quando eu cheguei pra fazer lá, estavam todas as profissionais lá e me falaram. E aí, qual era o posicionamento de vocês e tudo mais lá? Eu vi que ficou muita gente feliz. E eu, Gente, não é nada disso, pelo amor de Deus. tira isso da cabeça de vocês, o trabalho da gente. A gente tem que mostrar ser imparcial pela essa visibilidade, né? Mas o pessoal dizia, olha. E eu lá, querendo meu resultado do teste de Covid, apreensivo. E a mulher, olha, você ficou feliz? Foi? E eu, sou. Você quer meu resultado? É porque as pessoas esperam que a gente que está ali acompanhando isso tenha a mesma paixão que eles têm, né? Só que eles são eleitores e a gente, quando se coloca ali como jornalista, eu, pelo menos, tive que aprender a separar. A gente não pode agir com paixão quando está nesse momento, né? Então, é diferente. Olha, se a gente for continuar falando sobre isso, a gente passa aqui a noite todinha, porque tem Certeza. muito pano pra manga. Pra encerrar, né? Carol, quais são as expectativas pro futuro? Expectativas para o futuro, meu Deus. Pelo menos até assim o final do ano, sabe? Porque estamos em tempos imprevisíveis. É verdade. Pois é, era isso que eu ia dizer. Meu Deus, eu só espero que a gente continue vivendo num país que respeita a democracia e que a gente possa continuar exercendo nossa função de jornalista com a liberdade que a gente tem. Que a gente possa levar informações de todos os lados, sem precisar se tornar unilateral, e que a gente consiga realmente continuar levando informação para as pessoas de forma livre. Isso aí, pelo menos, eu quero isso até o final do próximo ano. Que é ano eleitoral, muita coisa vai acontecer, vai ser pesado, vai ser tenso, mas eu tenho fé que a gente vai conseguir manter com a ajuda das instituições, da pressão popular, também com o nosso trabalho, levando informação para as pessoas de que a democracia e o respeito à Constituição é o mais importante para que a gente continue tendo a liberdade de ir e vir. Pois muito obrigada. Esta foi Carol Ribeiro, maravilhosa, que eu agradeço Eu tô muito. aqui impávido colosso. Morta. Se vocês... Falando de Constituição, Pois uma coisa aqui, mais. não é chique, viu? Vai já cantar o hino aqui. Ainda mais com a dancinha do TikTok. E ela tá movimentando, viu? Porque ela gosta de movimentar a política do... Eita, eu gosto... É porque eu Se sou uma empolga. pessoa logo que me empolgo. Aí Thaís vai me dar logo Tô uma só dando uma cutucada aqui. cutucada aqui. Olha, Você fale baixo, mulher. eu tenho projetos de fazer vídeos e eu ainda tenho um projeto de podcast. Eu fiquei tímida. Depois que eu cheguei aqui e vi essa estrutura, minha gente, aqui tem estrutura, viu? Tem uma mesa de som aqui. E eu bem humilde, querem fazer meu podcast com meu celular. Mas enfim, tenho planos de podcast, tenho plano de vídeo, tenho o canal no YouTube já, só falta fazer os vídeos, né, Fê? Pra postar lá. Então, se você quiser entrar em contato, tiver dúvida de política, porque eu gosto mesmo de passar o básico, de explicar o básico. @blog Carol Ribeiro é um Instagram. E O Twitter. o Twitter é @Carol Ribeiro __. Eu gosto. Do underline. Fez 12 anos, gente. Eu nem me lembro como foi esse meu pensamento para fazer isso. E também tem blog carolribeiro.com.br. Lá tem os meus contatos também. Se você esquecer, você entra pelo Google, ou então digita o endereço e lá você vai encontrar meus contatos. Pode falar comigo. Tem lista de transmissão também. Lá tem um link para você pedir para entrar na lista. Então, pode falar comigo. É referência, meu povo. É referência. E é bom demais, porque é de casa, é nossa amiga. Então é assim. da bodega, É né? da bodega. É da bodega. Ai, Todo mundo demais. junto e misturado. Inclusive, junto nessa saudades. informação. Ai, meu Deus do céu. Em breve. Saudades de bodegas e aglomerar. Pois é, Fê. Essa foi Carol Ribeiro, maravilhosa, incrível. Agradecer mais uma vez por ela ser tão solícita e ter aceitado assim de primeira. Nossa primeira convidada. querida. Eu tô me sentindo Pô, muito assim que a chique. gente chamou, ela aceitou. Gosto de pessoas assim, Também. acessíveis, que não são difíceis. É isso. Adoro. Eu gosto de pessoas assim, bora. Vamos embora. Muito obrigado, Carolzinha. E estamos aqui sempre que precisar da gente. Tamo junto. Pelo amor de Deus, igualmente. Aprendo muito com vocês, meu Deus.
Deus do céu. E a gente aprende com vocês, Carol. Ora nessas É uma coberturas troca, políticas, pelo né? amor de Uma Deus. troca gostosa demais. Gente, muito obrigado por vocês que ficaram aqui com a gente até agora. Eu fico muito feliz com todos os comentários que a gente tá tendo nas redes sociais, com tudo que a gente tá recebendo de feedback. Enfim, né? Aquele velho chameguinho gostoso que a gente gosta da bodega. E aquele velho encerramento que a gente não sabe como encerrar. Então fica aí com a trilha, né, Fê? Fique com a trilha. Beijo. Se você já tá com sua primeira dose, olha quando é que você vai tomar a segunda. Não tomou a primeira dose ainda, meu filho, você tá esperando o quê? O importante é não deixar de tomar. Você tá esperando o quê? Olha, sem sommelier de vacina. Aqui tiver. Aqui tiver. Use máscara. Use máscara, use o álcool em gel e é isso. Daqui a pouco a gente tá num chafurdo bem grande. Uns pingos, né não, Carol? Onde? Num pingo, né não? Não me fale nisso, não. Porque a minha fantasia do ano passado que não aconteceu já tá pronta. Pois é isso. Então a gente já tá pronto aqui. Gente, muito obrigado. E é isso. Beijo, Cheiro pra valeu. todos Beijo. vocês. Beijo.